Nova Trento News, a TV dos neotrentinos. Boa tarde, estamos iniciando agora pelo Nova Trento News o nosso programa Almoço e Notícias, sempre no oferecimento de Postos Viabella, Canelinha e também aqui na cidade de Nova Trento. Abasteça com V-Power e V-Power somente nos Postos Viabella, Canelinha e aqui em Nova Trento. E baixe o aplicativo Shellbox e tenha descontos especiais e real na hora do abastecimento. Postos Viabella trazem agora no Nova Trento News o almoço e notícias. Mais uma vez, uma ótima tarde para você e obrigado sempre pelo carinho, pela audiência que você nos dá todos os dias aqui no nosso Almoço e Notícia, programa esse que vai ao ar em todas as nossas plataformas de segunda a sexta-feira. Gente, antes da nossa entrevista, do nosso convidado de hoje, olha essas imagens aí. Bellatrix Quadros, gente, uma empresa que vende no atacado e também no varejo. Está localizada na Rua Florianópolis, o número é o 1260, Ponta Fina Norte, o conhecido bairro de Santo Antoni. Olha, fabrica porta-retratos, caixa para decoração, caixas para presentear, bandejas e muito mais. O telefone WhatsApp da Bellatrix Quadros, as imagens você está acompanhando aí dos produtos lindíssimos, é o 98462-0293, Bellatrix Quadros, aqui em Nova Trento. E também eu chamo a sua atenção para a panificadora e confeitaria Cantinho do Sabor. Olha as imagens dessas delícias, gente. Olha, o Cantinho do Sabor está localizado na Rua Santo Inácio, número 54, em frente à Ótica Moderna. É um local aconchegante, você pode tomar o seu café da manhã aí, pode tomar o seu café da tarde. Vai que você não quer aquele almoço, né? Mas quer fazer um lanche na hora do meio-dia, também dá para fazer, tá? Ali você encontra bolo de milho, sanduíches, mini pizzas doces, cone recheado, pão caseiros de vários sabores, tem salgadinhos, tortas, cookies, tudo com muito amor e carinho. Tudo feito com muito amor e carinho. Gente, ali você vai encontrar aquela delícia que você procura. E se você vai fazer uma festa de aniversário, né? Uma festa de casamento, ou qualquer evento, quer fazer uma encomenda, eu vou te passar o WhatsApp. É o 996 71 8861. 996 71 8861. Cantinho do Sabor. Panificador e confeitaria, bem no centro da cidade. E antes de eu trazer a nossa entrevista de hoje, vamos aí com o nosso quadro Dr. Tomás, 50 anos de medicina. Gente, olha só, Centro Médico Dr. Tomás comemorando os 50 anos de medicina do Dr. Tomás Celal de Souza. Olha, o Centro Médico Dr. Tomás comemora agora nesse ano os 50 anos de medicina do seu fundador e diretor técnico, o Dr. Tomás. O médico Tomás, ele se formou pela UFSC no ano de 1972 e exerce desde então sua função de médico aqui em Nova Trento e em toda a região. É médico especialista em clínica médica, ginecologia, obstetrícia, medicina do trabalho, cirurgia geral, em ultrassonografia. O Dr. Tomás de Souza, 50 anos de medicina nesse ano. Uma homenagem do Centro Médico que leva, claro, o seu nome. Centro Médico Dr. Tomás, Rua João Baier Sobrinho, no centro, aqui em Nova Trento. Informações e agendamentos 3267-0106 ou ainda pelo WhatsApp 99945-8506. E acompanhem também nas redes sociais Centro Médico Dr. Tomás. 50 anos de medicina do Dr. Tomás. Parabéns a este grande profissional.
E vamos em frente com o nosso almoço e notícia do dia de hoje. Olha, o doutor Hélio, ele é médico da Secretaria Municipal de Saúde e fala do Dia Nacional de Combate ao Fumo, que acontece nesta segunda-feira, dia 29. Doutor Hélio fala desse dia, da importância das pessoas não fumarem e as principais consequências do fumo. Doutor Hélio, bom dia. Bom dia, Hércules. Bom dia a todos os seus telespectadores. Doutor, hoje, segunda-feira, dia 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Qual a importância deste dia? Então, Hércules, esse dia, como você falou, né, o Dia Nacional de Combate ao Fumo, é um dia que é dedicado à conscientização e a transmissão de informação para as pessoas sobre os malefícios do fumo, né? É um dia que foi estabelecido em 1986 com esse objetivo. Porque o fumo hoje, né, o fumo ou tabagismo, né? O tabagismo seria o consumo do tabaco e isso seria fumar, né? É um hábito, né? Um vício, na verdade é considerado uma dependência química, uma das mais fortes, se não a mais forte. Inclusive o tabagismo, pela Organização Mundial de Saúde, é considerada como uma doença, né? O ato de fumar causa cerca de 55 doenças ao todo, não só no sistema respiratório, mas em várias áreas do corpo humano. E também ele tem a capacidade, né, quando você fuma, se você já tem alguma doença pré-existente, ele acaba podendo piorar essa doença. Então, por exemplo, se você tem uma obesidade, um problema cardíaco, o cigarro vai ser uma comorbidade, um fator de risco a mais para você desenvolver doenças mais sérias, ter um infarto, um derrame, etc. Agora, doutor, o número de pessoas fumantes, ela vem aumentando ou diminuindo? Então, houve uma diminuição nos últimos anos. Em compensação, a população brasileira também deu uma aumentada, né? Mas, de modo geral, de cerca de aproximadamente 30 e alguma coisa milhões de pessoas, hoje está na faixa de 24 milhões e 600 fumantes, né? E vale lembrar uma coisa interessante, que quando as pessoas pensam em tabagismo, pensam em fumar, a primeira coisa que elas pensam é cigarro. E não é uma associação completamente incorreta, né? O cigarro é a principal forma de fumar, só que existem outras. Você tem, por exemplo, o cachimbo, o charuto, né? Além do cigarro industrializado, você tem o cigarro de palha, né? Muito comum no interior. Você tem, por exemplo, o narguilé, né? Que era aquele hábito mais dos povos do Oriente Médio, né? Que muita gente acha inofensivo, porque o fumo tinha sabores, etc. Só que, só para você ter uma ideia, 1 hora de narguilé equivale a cerca de 100 cigarros, né? E agora a nova moda é o chamado vape, ou cigarro eletrônico. O pendrive, que se fala. Exatamente, o que se chama de fumar pendrive. Exato. Que, apesar de parecer inofensivo, em primeiro lugar, ele não é autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Foi até proibido pela Anvisa. Exatamente, ele nem é permitido pela Anvisa, mas você encontra muita gente fumando por aí. E embora ele tecnicamente, né, seja menos danoso que o cigarro comum, ele causa vários danos, né? Tem várias pessoas aí que tiveram que ser hospitalizadas, passar por tratamentos, sofreram danos pulmonares moderados a graves por causa do famoso pendrive. Agora, doutor, independente da forma que é usada, seja um pendrive, um narguilé ou um cigarro, tudo é colocar fumaça para dentro do organismo. Ou seja, nada disto é bom. Se a pessoa está colocando, por exemplo, fumaça nos pulmões, né, doutor? Exatamente. Para entender melhor, a gente tem que separar, né, a parte do tabaco em duas situações. O tabaco é uma planta, né, que ela é industrializada para poder ser transformada em algo para poder ser fumado.
E o que causa essa dependência? É uma das substâncias do tabaco, que é a nicotina. A nicotina é a causa da dependência química, né? Depois que você dá uma tragada, em cerca de 9 segundos, a nicotina sobe ao cérebro, ela ativa áreas do cérebro que causam um bem-estar. Você tem aquele bem-estar, só que com o tempo aquela sensação diminui e você quer sentir aquilo de novo. Você fuma outro cigarro e assim por diante. É o mesmo mecanismo de outras drogas, né? Você tem aquele bem-estar, passou aquele bem-estar, você quer sentir aquela sensação boa novamente. Essa é a nicotina. Já o tabaco, a queima do tabaco, a combustão do tabaco, né, libera entre 4.700 a 5.000 substâncias, né? Inclusive, vai lembrar que como ela é uma planta, dependendo de como ela é cultivada, tem agrotóxicos ali no meio que vão fazer parte dessa fumaça. E essa fumaça, quando você inala, ela vai passando pelo organismo e existem inúmeras substâncias que vão causar irritações e até outras que são chamadas carcinogênicas, né, que são capazes de causar câncer a médio e longo prazo. Vale lembrar que muita gente às vezes não dá muita atenção ao tabagismo, assim, porque é uma coisa mais a médio e longo prazo. É diferente de, por exemplo, vou dar um exemplo, assim, você está na rua, um cachorro te morde, você teve uma lesão na hora. O tabagismo não, você não vai começar a fumar numa segunda-feira e ter um câncer no domingo. São 20, 30, 40 anos para você ter um dano mais severo assim. E também depende da pessoa, né? Tem pessoas que com menos tempo de fumando tem às vezes mais danos que uma pessoa que fuma mais tempo. Tem essa variabilidade individual, né? E uma coisa importante é o seguinte, né? Que muita gente, como eu falei antes, só associa o tabagismo a problemas respiratórios. Também está correto, mas incompleto. Os principais problemas causados seria a parte respiratória, né? Seria você tem cânceres na parte de laringe, traqueia, câncer de pulmão, na verdade cânceres, porque existem vários tipos de câncer de pulmão, inclusive vale lembrar, né? Muito se fala, câncer de próstata no homem, câncer de mama e colo do útero na mulher, que são os mais frequentes, mas o que mais mata no Brasil, nos dois sexos, é o de pulmão. E antigamente era interessante que a proporção de homens com câncer de pulmão era bem maior que a de mulheres. Hoje está meio bem equilibrado. Por quê? Porque muitas mulheres começaram a fumar. Isso não é de hoje, né? Década de 50, 60. Então acabou equilibrando um pouco esse número. E o câncer de pulmão, como é um câncer silencioso, e às vezes você descobre em estágios mais avançados, ele tem um grande índice de mortalidade, né? Mas não é só a parte respiratória, né? Existem alguns tipos de câncer, por exemplo, que muita gente não faz noção. Por exemplo, quem fuma tem uma chance 2 a 3 vezes maior de ter câncer de bexiga. Então, às vezes as pessoas pensam, mas o que uma coisa que é fumada vai para o pulmão tem relação com câncer de aparelho urinário? Existe relação. Outra coisa é problemas vasculares, né? A pessoa que fuma está mais sujeita a tromboses, né? Tanto arteriais como venosas. Então, às vezes, acaba tendo que amputar uma perna, um braço, alguma coisa assim. Por quê? Por falta de circulação sanguínea. Uma pessoa, por exemplo, que fuma e é submetida a uma cirurgia, vai ter uma cicatrização mais lenta do que uma pessoa que não fuma. Por quê? Porque tem uma diminuição da parte vascular. Ou seja, é uma quantidade imensa de problemas que a pessoa pode ter. Por isso que o cigarro é considerado, né, a maior causa de morte evitável do mundo, pelo tanto de doenças que ela causa ou piora, e ela, em média, um fumante, em média, tem uma expectativa de vida 20 anos a menos do que um não fumante. Estou conversando com o Dr. Hélio do nosso programa de hoje, falando sobre o fumo, tabagismo, né? O cigarro de uma forma em geral. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos na sequência.
Espero que você esteja gostando do nosso Almoço e Notícia de hoje. Daqui a pouco eu volto já com o nosso convidado deste dia para dar sequência à nossa entrevista do dia de hoje. Antes eu falo da ProSul Proteção Veicular. Você sabia que com parcelas a partir de R$ 54,90 por mês, você protege o seu carro? Isso mesmo, protege 100% o seu carro até R$100 mil, carro de terceiro, tantos outros benefícios que a ProSul Proteção Veicular tem para você. Gente, aqui em Nova Trento, a ProSul fica bem pertinho, a sala de atendimento, bem pertinho do Archer, e em São João Batista também, no centro da cidade. Fica aí na rua Leoberto Leal, bem pertinho também da Igreja Matriz. Lembrando que a ProSul Proteção Veicular protege você e sua família. Eu vou te passar o WhatsApp até para você falar com o Juliano, que é a pessoa responsável aqui pela nossa região. É o 996 76 1855. 996 76 1855. ProSul Proteção Veicular, protegendo você e sua família. Agora acompanhe essas imagens do Ecoparque Sonho Real. Um local lindíssimo para você e para sua família. Acompanhe. Imagine morar em um lugar que proporcione qualidade de vida e bem-estar para você e sua família. Morar próximo ao trabalho e próximo à escola de seus filhos. São João Batista está localizada a poucos quilômetros de grandes cidades como Florianópolis, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema e Blumenau. Estamos próximo ao litoral e à Serra Catarinense, que estão entre os destinos mais procurados do Brasil para férias de verão e inverno. Somos reconhecidos nacionalmente por nosso polo calçadista, contando com mais de 200 empresas no setor. A cidade e todo o Vale do Rio Tijucas recebe os empreendimentos da LLK Incorporadora há mais de 10 anos. São mais de 250 casas entregues. Chave na mão e mais de 160 mil metros quadrados de empreendimentos já finalizados. E agora apresenta seu mais novo empreendimento com a credibilidade da LLK Incorporadora. Ecoparque Sonho Real. Possui uma localização privilegiada, próximo a supermercado, creche, escola e com distância máxima de 3 quilômetros das maiores empresas da cidade, que somadas geram mais de 3 mil empregos diretos. Conta com infraestrutura completa, pavimentação em pavers, iluminação pública em LEDs, postes circulares e ruas arborizadas. São 155 lotes a partir de 255 metros quadrados, com uma excelente topografia e localizado a apenas 800 metros da rodovia SC 410, na entrada da cidade. Venha viver próximo à cidade sem perder qualidade de vida e conexão com a natureza. Ecoparque Sonho Real, um jeito sustentável de morar. E mais um recadinho para você. Olha, pratique e adquira sua arma de fogo legalizada de forma desburocratizada com a equipe especializada do Clube de Tiro Nona Legião. Olha, trabalha com vendas de armas nacionais e importadas, cursos de tiro básico para iniciantes até níveis mais avançados, com estande de tiro fechado no centro de São João Batista e também ao ar livre aqui em Nova Trento, com pistas de até 120 metros e instrutores sempre à disposição. Venha conhecer, filiar-se e praticar conosco. Informações 998 49 0051. Anotou aí? Clube de Tiro Nona Legião, São João Batista e também aqui em Nova Trento. Estamos de volta com o nosso programa, conversando hoje com o médico, o Dr. Hélio.
Doutor, no primeiro momento nós falamos sobre, né, os problemas, né, que o cigarro, que o fumo traz para as pessoas. Aqui em Nova Trento nós tivemos no passado um grupo, né, formado até pela Secretaria Municipal de Saúde, onde era ministrado aí palestras a pessoas que fumavam, né? Esses grupos que se reuniam praticamente todos os meses. Como é que está isso, doutor? Esses grupos continuam? Parou? Se parou, vai voltar? Como é que está isso? Então, né, o Ministério da Saúde, junto com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, geralmente eles fornecem, né, tanto o material, digamos, didático, apostilas, orientações, como a medicação indicada, em alguns casos, para a pessoa parar de fumar. E aqui em Nova Trento, nós fazíamos, né, grupos, né, fazíamos seleção de pessoas que desejavam parar de fumar. E, geralmente, cada posto de saúde, em cada localidade, fazia as suas reuniões, né, com uma certa frequência, para as pessoas que desejassem parar de fumar. Com a pandemia, isso foi interrompido, porque a preocupação maior passou a ser o vírus. Os postos foram fechados, com exceção do posto central, né? E também, quando você fazia reuniões, mesmo com poucas pessoas, acabava se tornando uma aglomeração. E as aglomerações eram um fator de risco para transmitir o vírus, né? Agora, passados 2 anos e meio, né, quase 3 anos do início da pandemia, em que a maior parte da população está vacinada, as pessoas já sabem mais como evitar, né, a doença, assim, a situação, digamos, né, o vírus não sumiu, a doença ainda existe, mas está, em relação ao início da pandemia, a situação está mais confortável. Está mais confortável, mais, digamos, tranquila. Então, nós estamos pensando em reativar esses grupos, né? Provavelmente, como eles duram uma média de 10 a 12 semanas, 2 a 3 meses aproximadamente, e como nós estamos mais perto do fim do ano, provavelmente a gente vai reiniciá-los no início do ano que vem. Então, esse ano, nós vamos falar com cada unidade para avisar as pessoas, né, os tabagistas que desejam participar do grupo, né, para se inscreverem. É feita geralmente uma seleção, e nós vamos fazer, em vez de fazer grupos em cada localidade, provavelmente nós vamos unir essas pessoas num espaço maior, assim, talvez a Casa da Inone ou algum outro lugar que permita bastante pessoas, mas seja um lugar espaçoso e ventilado para diminuir o risco de contaminação, para poder continuar com esse trabalho, né? Porque foram mais de praticamente 3 anos, né, de início de 2020, por aí se encerrou tudo. Então praticamente vão ser 3 anos sem esse grupo. Então agora já podemos reiniciar. Então as pessoas interessadas, doutor, procurar o quê? A Unidade Básica Madre Paulina, é isso? Não, na verdade... Ou vocês vão entrar em contato? Também. Então, nós calculamos assim, né? Eu provavelmente vou ser o coordenador dessa parte, porque geralmente não é só o médico, é uma equipe multidisciplinar, né? É o médico, um enfermeiro, um farmacêutico, um psicólogo, né? Que vão nessas reuniões, assim, para falar, assim, existe um material didático, umas apostilas, são dadas palestras, né? Tem a medicação também, né? Porque vale lembrar que o principal fator da pessoa parar de fumar tem que partir dela mesma, é a força de vontade. Antigamente era só a força de vontade, hoje nós temos medicações que ajudam a pessoa nessa batalha. Porque o grau de dependência da nicotina é muito variável, por isso que você tem pessoas que fumam 2, 3 maços por dia e outros fumam 2, 3 cigarros por mês. Então, obviamente, as pessoas com menor grau de dependência é mais fácil elas pararem de fumar, e vice-versa, né? Então nós temos medicações para isso, né? Existem pessoas que às vezes na primeira semana conseguem parar de fumar, alguns conseguem na última semana, alguns voltam a fumar, entram no próximo grupo. E vale lembrar que não é uma competição, né? Não é uma competição. Cada um, o ideal é todo mundo parar de fumar, mas cada um tem o seu tempo, né? Por isso que tem aqueles que param logo, aqueles que param um pouco depois, mas o objetivo principal é todos pararem, né? Então, eu creio que no segunda quinzena de setembro, final de setembro, por aí, as unidades de saúde vão começar a divulgar essa iniciativa, os tabagistas vão poder se inscrever,
existe um teste que é feito, né, para medir o grau de dependência da pessoa, né, é um dos critérios de seleção, e vão ser selecionadas as pessoas que realmente desejam parar de fumar, anotado o nome, contato, etc. E quando ano que vem, né, provavelmente ano que vem, né, para não haver essa quebra, né, de começar o grupo agora, daí tem final do ano, etc. Provavelmente início do ano que vem vai ser reativado um grupo, né, e foi como eu falei, nós pretendemos fazer, em vez de fazer grupos em cada localidade, fazer um grupo único para se fazer, né, tudo de uma vez só, ter um pouco mais de controle, né, porque às vezes você tem, por exemplo, 3 pessoas no Claraíba, 5 no 30 Réis, 10 no Bezenelo, então não é um número muito exato assim, de pessoas. Então é mais fácil pegar, reunir, fazer um grupo único, porque todos ali vão ter o mesmo objetivo, né? E você já, de uma vez só, você já faz um trabalho englobando todo o município. Perfeito. Doutor, eu quero agradecer a sua presença no dia de hoje aqui no nosso programa, trazendo importantes assuntos em relação ao tabagismo, ao fumo, aqui na nossa programação de hoje. Agradeço a presença e um bom dia. Bom dia, Hércules. Bom dia aos seus telespectadores. Eu novamente agradeço, né, esse espaço que você nos cede para poder passar essas informações úteis, né, sobre saúde para a população neotrentina. Este foi o nosso Almoço e Notícia de hoje. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Nosso programa também foi no ar, no oferecimento da Construtora Porto Belo de Moacir da Labrida, participando no desenvolvimento econômico de nossa cidade. Curta e compartilhe o nosso programa. Não esqueça, todo dia à noite tem o nosso Boa Noite Nova Trento ao vivo, aqui pelo nosso canal. Nova Trento News, a TV dos neotrentinos.